Boa tarde a todos, boa tarde pessoal da live. Tem alguém pela primeira vez? Não? Então tá bom. Eu vou dar os recadinhos de hoje, dos nossos trabalhos. Nós temos trabalho de terça e quinta, 8 horas da noite, de sexta-feira às 14 horas, sábado é dia das crianças. Quem tiver criança pode trazer, é um trabalho muito bem feito. Domingos nós temos 2 horários, das 9 e às 10h30. Nós temos nosso bazar, que nos ajuda muito. Se alguém tiver alguma doações de roupa, pode trazer, que será muito bem-vindo. De alimentos também. Nós damos assistência a algumas famílias com cestas básicas. Então, o que vocês puderem trazer e nos ajudar será muito bem-vindo para todos. E outra coisa, nós vamos ter um bazar de Natal, será dia 6 e dia 7, vai ser 2 dias. Quem não puder vir no sábado, que venha no domingo, vai ser das 10 às 15 horas. E se puderem divulgar para os amigos, famílias, pôr no status de vocês, que será um bazar muito lindo. Você entendeu? Vai ter coisas muito boas de primeira, certo? E outra coisa também, vocês precisarem de orientações, nós temos uma assistência que dá orientações para todos. E o importante também é fazer o evangelho em casa. Né? Todos fazem o evangelho. É muito importante, é uma proteção para o nosso lar. Certo? E agora eu vou fazer uma oração, a prece da fraternidade. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Um outro recadinho que eu estava esquecendo, nós vamos entrar em recesso, né? Então nós temos mais, de sexta-feira nós temos mais 2 sexta-feiras. E voltaremos em janeiro, dia 19, que vai ser uma segunda-feira. Certo? Agora vamos ficar com a palestra com a nossa querida amiga Mari. Seja bem-vinda, Mari. Boa tarde para todo mundo, boa tarde pessoal de casa. É sempre uma alegria, né, quando a gente se encontra, a gente vê rostos bonitos, rostos conhecidos. Às vezes tem novidades, mas sempre muito bom. E hoje o nosso tema é desse livro aqui, do Caminho, Verdade e Vida, Escritores. Eu gostaria de, antes de começar aqui, fazer um pequeno comentário. Na preparação aqui da casa, quando eu cheguei, que estava sendo preparada, né? E eu ouvi coisas assim muito construtivas para que a gente muitas vezes passa despercebido, que a gente está direcionado para um tipo de pensamento, para um tipo de solução, e a gente às vezes passa, como diz a meninada, batido, e não percebe, né, as coisas, as inspirações, as coisas boas que a gente consegue colher quando a gente está ali, prestando atenção naquilo que está acontecendo à nossa volta, né? E no decorrer aqui eu vou falando um pouquinho disso, que eu aprendi aqui com o pessoal aqui na preparação. Muito bom. É o número 28, né? Escritores. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus, Marcos 12, 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. Nós, espíritas, ouvimos, nós vamos falar do espiritismo, nós não vamos falar de outras religiões que todas são
que o objetivo das religiões qual que é? Levar o homem para um caminho melhor em direção a Deus. Mas nós vemos, tanto nessas outras religiões, que a maioria, grande maioria brasileira, por exemplo, vem do catolicismo, que merece todo o nosso respeito. Só que nós observamos muito no meio espírita, as pessoas, os dirigentes de casas espíritas, ou enfim, aquelas pessoas responsáveis, começam a colocar historinhas delas mesmo dentro dos ensinamentos. E a gente sempre é bom lembrar que a gente não pode fugir das obras básicas da codificação feita por Kardec. Porque Kardec, ele não escrevia lá como verdade uma coisa antes de ele checar isso, de ele consultar. Né? A gente sabe lá quando a gente está estudando, lá nos primórdios, ele consultava vários espíritos, até ele ter certeza. Ele era uma pessoa muito estudiosa, ele não era qualquer pessoa, então ele não soltava nenhuma, se ele não tivesse certeza, ele consultava aquilo muito bem. E se ele errava, claro, ninguém é perfeito, ele colocava lá, a errata lá, não tem a revista espírita, se a gente for lá olhar, está lá, olha, eu errei. Não com essas palavras, mas estava lá. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, o que as pessoas nos falam. Foi um dos temas aqui da preparação aqui antes, a internet, né? Todo mundo hoje, com um cliquezinho lá no celular, se conecta com o outro lado do planeta no mesmo minuto. E ali tem N informações. Mas quais informações ali que são reais? É verdade aquilo? Tem uma coisinha agora chamada lá, a inteligência artificial, já deram a oportunidade de ver o que se cria com ela, coisas assim, você com outra pessoa abraçando, meu filho outro dia fez para eu ver, da minha mãe que já desencarnou, a gente se abraçando. Então, assim, tem coisas que a gente precisa, isso é só um exemplo, a gente tem que ter uma fé inabalável, mas uma fé raciocinada. Ah, mas fulano falou. Ah, mas o ciclano falou. Não. Quem falou, por que falou, o que tem de bom, o que aquilo acrescenta para mim? E assim, não tem a frase lá que Jesus também falou, que o escândalo é necessário, mas ai de quem o promover. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós temos. E aí, quando a gente está acostumado a ver um tipo olha, a gente tem as obras que a gente segue. Então tá aqui, a gente não está falando nada que alguém me contou ou que eu vi. Está aqui, ó, desse livro, a lição 28. Então as pessoas, todos nós, temos condições de ir lá, ler, e se eu falei algo, ou qualquer outro expositor que estiver aqui, que falou algo que não está de acordo com o que está aqui, ele pode protestar, ele pode chegar, depois falar, olha, não está certo o que aquela pessoa falou. Ela está passando informação errada. Então, é isso que é muito importante a gente sempre prestar atenção, porque perante Deus, nós somos crianças. Nós estamos ali caminhando, andando. E o que vale muito em tudo aquilo que nós é a nossa intenção. Qual que é a nossa intenção? Falávamos aqui também antes da questão da prece, né? De como a gente faz as nossas preces. A nossa sinceridade é o ponto crucial. As palavras bonitas, a forma que a gente coloca, não é tão importante. O importante é o que realmente a gente está sentindo. Porque muitas vezes a gente ouve algumas pessoas, não, porque você, quando eu levanto, eu ajoelho, eu faço meia hora de prece. Cada um aquilo que o seu coração manda. Mas, às vezes, uma frase que você fala é o suficiente, se ela for do seu coração, da sua sinceridade. E aqui nessa lição, ele nos chama atenção para isso. Ele diz aqui que as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. O que são essas vestes compridas? São aparência. A gente, às vezes, quer parecer o que a gente não é. Muitas vezes a pessoa faz isso de propósito. Uma pessoa pública, por exemplo,
os nossos queridos políticos, sem criticá-los, não é essa a intenção. Mas o que eles estão fazendo ali? Eles estão querendo algo em benefício próprio. Eles estão querendo os votos. E o que nós, simples mortais, não somos políticos, não somos nada, o que nós queremos? Ser admirados, ser amados, ser acolhidos, ser respeitados. E a gente, é claro, a gente vai querer só mostrar a parte bonita, a parte boa. Começou tão boazinha. Eu venho aqui na sexta-feira na Casa do Caminho, uma vez por mês. Eu sou um amor de pessoa. Ninguém me conhece. Então eu posso mostrar o que quiser. Aliás, me conhece há 15, né, Elias? Mas a gente não convive diariamente. Mais de 20. Ela também, alguns amigos. Mas será que a Mari é assim, boazinha? Não é, a Mari é humana como todo mundo. Só que a Mari, por exemplo, ela já tem o desconfiômetro. Ela faz uma coisa errada, opa, vamos fazer o certo. Você errou, não é porque você errou que você perdeu tudo. A gente não perde o que a gente já conseguiu. Graças a Deus, né? Então, nós que estamos aqui, a gente já tem essa consciência. A gente errou. Aí, antes a gente falava assim, vamos fazer regime, né? Já comi tudo também. Hoje, essa semana, eu já vou perder tudo. Não é assim, né? Então, a gente já tem essa consciência. A questão de aparência, né? Aquela pessoa, a pessoa se preparou. O professor, o que ele faz? Ele se prepara para passar os seus conhecimentos para o aluno. Mas ele é especial. Não, aquilo é o dom dele. Cada um de nós tem o seu dom. Muitas vezes a gente fala assim, eu não sei fazer nada. Aí a gente, eu não sei fazer nada. Tá, mas como que é lá na sua casa? O que você faz? Eu cozinho, eu lavo, eu passo, eu limpo. Opa, né? Olha quantos dons que a gente já tem ali. Não importa aquilo que a gente se propõe a fazer, que a gente faça direitinho, que a gente tenha a consciência tranquila. Porque, infelizmente, nos dias de hoje, a gente observa muitos profissionais, donas de casa, não importa, um monte de pessoas que fazem aquelas tarefas por obrigação, porque não tem quem faz, que ele é obrigado. Eu vou trabalhar porque eu preciso do salário no fim do mês. Realidade, é claro que é. Mas se a gente se esforçar e botar um pouquinho de amor naquilo que a gente faz, mas eu não estou nem aí, a empresa não é minha, meu patrão que se vire. Não é assim. Porque se cada um de nós fizermos um pouquinho, a vida da gente se torna melhor com todo mundo. Porque nós somos seres que precisamos viver em sintonia, em companhia de outras pessoas. Sintonia não, perdão. De conviver com outras pessoas. Mas quem já não ouviu isso? Sim, ou quem já não disse isso? Se eu soubesse que era assim, ele tinha casado, não tinha mais filho, não tinha isso, não tinha aquilo. Às vezes a gente fala. Ou a outra pessoa, eu estudei, fiz não sei quantas faculdades, para quê? Para quê? Tudo tem. A gente não está aleatoriamente aqui. A gente tem responsabilidades. Então, assim, meu Deus, e agora? Fiz tudo errado, o que eu vou fazer? Não dá para voltar lá atrás e consertar, mas dá para eu mudar daqui para frente. Porque tudo que eu consegui de conhecimento, eu não perco, é meu. É igual a paz. Me deixe em paz. Briga com alguém que está discutindo. Me deixe em paz. Você me tira a paz. Ninguém tira aquilo que a gente não tem. Não é verdade? Então, mas você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Você vai revidar. E você é isso, isso, isso. Mas se você já conquistou a sua paz, você vai falar assim, não. Essa é a sua opinião. Tomara que seja opinião boa, né? Que daí a gente concorda. Agora, se for ruim, fala é a sua opinião. Não é a minha opinião. Mas é isso. Então, como ele diz aqui na lição, essa questão dos escritores, que às vezes a gente vê coisas assim mirabolantes, né? Não só na questão aqui da doutrina, e a gente não pode esquecer. Lá na época de Jesus, o analfabetismo era muito grande. Então, eram raras as pessoas que tinham
que conheciam, né? A gente vê lá alguns relatos, alguns poucos sabiam ler e escrever, mesmo aqueles que tinham aquela posição lá, o imperador não sei o que, tudo lá, eles, na questão da escrita, né? Tinha alguém que escrevia, porque os conhecimentos foram passando, mas o que foi escrito? Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa palavra, a nossa fala, aquilo que a gente diz, porque assim, o que a gente fala, só eu aqui estou falando, uma boca só, né? Olha quantos ouvidos que estão aqui me ouvindo. Então a palavra da gente é uma semente. Mas essa sementinha, olha os terrenos que ela vai ser, né? Que ela vai estar sendo esparramada. E aí, se for coisas boas, que bom que a gente repassa. Agora, experimenta brigar com a mãe de alguém. O filho pode estar do lado dela, ele pode ser um bom briguento. Não sei se é o teu caso, acho que não, né? Essa carinha linda. Mas assim, normalmente o filho que a gente mais ama, que mais briga com a gente. Daí a gente briga com ele. Mas experimenta vir alguém fazer uma criticazinha da mãe dele. Eu posso criticar, né? Assim, a minha mãe que falava, eu posso falar dos meus filhos, mas aí de quem falar dos meus filhos? Então, a gente faz uma comparação. Por quê? Porque assim, os sentimentos das pessoas são diferentes. Cada um vai pegar aquela sementinha, aquela palavrinha e vai interpretar de uma forma diferente. Então, é uma responsabilidade muito grande. E quando a gente escreve, né, esse livro aqui, né, quanto tempo que alguém escreveu, e aí a gente vê, a gente olha aqui, e às vezes tem coisas aqui que a gente não concorda muito. A gente fala, não, mas peraí, isso aqui não é bem assim. E é um direito que a gente tem. Porque a gente tem que ter fé raciocinada. Não é porque o fulano falou, não, aí vamos dizer, tem alguém lá que é um escritor famosíssimo. Vamos ficar na doutrina, né? Que a gente vê às vezes livros psicografados de nomes assim, maravilhosos. Mas de repente você lê um negócio e fala, não é possível que isso foi escrito por fulano. Às vezes não foi. Às vezes alguém que foi interpretar, que falou aquilo de uma forma diferente, da forma que a pessoa entendeu. Então, cabe a nós essa autocrítica, de a gente estar lendo uma coisa e falar, opa, peraí, esse negócio aqui está muito esquisito. Se a gente vai numa casa espírita, como nós estamos aqui, e a gente passa, de repente, isso é um exemplo muito claro, numa orientação, o que significa a orientação? A pessoa que está ali, ela está imbuída da sua boa vontade, da sua experiência, mas ela não está sozinha. A espiritualidade está ali. Mas para que ela tenha boas palavras para passar, ela tem que estar ali sintonizada com as coisas boas. E se ela falar, olha, a partir de hoje, a sua vida vai ser um mar de rosas e tudo vai ficar... Opa, vamos botar um ponto de interrogação, porque nós não temos essa capacidade. Muitas vezes a pessoa, eu vim aqui porque minha vida está virada do avesso. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vim aqui para você me ajudar. A gente pode ajudar, sim, a gente consegue ajudar, mas dentro daquilo que está aqui. Dando para essa pessoa o quê? Força, confiança, mostrando para ela que vai descobrir um caminho para ela sair daquela situação. O tratamento na casa ajuda, o passe ajuda, a boa palavra ajuda, mas quem que ajuda mais? Nós mesmos. Se a gente não der o primeiro passo, ou se a gente não abrir a possibilidade de receber isso, não adianta. E aí nós vamos escutar, vocês já devem ter ouvido, não, eu não vou lá não, é muito fraco lá, é muito fraco, eu vou procurar outra coisa. E aí você acaba, às vezes não, mas a gente que está no meio há muitos anos, aquela pessoa foi 1, 2, 3, 4, 5, foi, voltou aqui. Ai, que bom, você voltou na casa do caminho, que legal que você está aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Por quê? Ela já foi em todos os lugares, ela não conseguiu, porque aqui dentro ela não conseguiu ainda se entender.
E aí, fala assim, eu ouvi uma vez uma pessoa falar isso para mim, não, vocês, espíritas, vocês ficam inventando historinha, porque vocês não dão conta da realidade, que é muito difícil. Então vocês ficam contando histórias. E só que não é isso. A pessoa que está lá nas outras religiões também já ouviu isso. É que muitas das vezes acontece isso. As pessoas, nós, né? A gente já está um pouquinho mais de entendimento, então a gente já não faz essa pergunta, mas por que comigo? Mas tudo acontece comigo, o que eu fiz de errado? Mas será que tem que ser tudo de uma vez? Aí imagina se viesse realmente tudo de uma vez, né? Um amigo nosso, que já faz parte agora do plano espiritual, ele falava para a gente uma história, que tinha uma pessoa, todos nós, né, espero que a gente consiga chegar lá, esteja todo mundo bonitinho, consciente, para entender, como dizia os nossos amigos aqui no começo também, que a gente brinca, quebra um pouco com a mãe, vamos dizer. A mãe desencarna, mãe, pelo amor de Deus, virou uma santa. Todos os nossos entes queridos que partem, a gente acha que eles viraram santos. Não, a gente vai continuar nossa jornada do mesmo jeito que a gente está aqui. Claro que sem esse corpo físico, mas não existe mágica, né? Não existe milagre. A gente sabe que nós que vamos fazer a nossa jornada. Aí a gente desencarna, está lá esperando o juízo final, né? Muito bem. Aí nosso filho do outro lado, mãe, pelo amor de Deus, vai ficar os dois, né, sofrendo. E se aquela pessoa, se for a mãe, digamos assim, ou então se for o filho, oh, meu filho, se tivermos algum merecimento, os espíritos vão dar um jeitinho de não deixar a gente participar daquilo, se a gente já conseguiu, né, um pouquinho já melhorou um pouquinho. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. A nossa jornada, ela continua. E aí depende do que nós acreditamos. Se eu vou acreditar no juízo final, eu vou ficar lá, esperando o juízo final. E que, né, que eu vou... Enfim, então, e outra coisa, assim, antes de a gente terminar, que é muito importante que a gente pense sempre, a questão da nossa reforma íntima, né? Que a gente às vezes se desespera, a gente se apavora. Mas eu falo mal do outro, eu faço um pouquinho, mas eu faço. Ai, mas eu não podia fazer isso, eu faço. Ai, eu queria tanto trabalhar naquela casa, mas eu não posso porque, ou porque eu fumo, ou porque eu como muito, ou porque isso, porque aquilo. E a gente se condena com aquilo. E existem casas, claro, respeitando as regras e as normas de cada casa. Né? E a gente às vezes se culpa, então eu não posso fazer nada porque eu tenho meus defeitos. Não, a gente tem que tentar ir corrigindo os nossos defeitos, as nossas deficiências, mas não é porque a gente tem um monte deles ainda para corrigir que a gente não possa fazer coisas boas. E a gente não precisa, a gente não vai trabalhar numa casa, mas se a gente quiser ajudar na nossa casa, quietinho lá na nossa casa, ó, o nosso pensamento é ação. O nosso pensamento, ele alcança. Então, se a gente pensar nisso, a gente não vai ficar desperdiçando o mesmo tempo que a gente perde pensando mal ou criticando determinada pessoa, que a gente faz isso. Não adianta a gente falar que não, porque tem hora que a gente faz isso. Mas se a gente começa a se corrigir, ao mesmo tempo que a gente perde com isso, a gente perde pensando coisa boa. A gente não consegue pedir para outro, a gente pede para a gente, ai, me ajuda, que eu pare de ser tão limbaruda, que eu pare de pensar tanta coisa ruim. Pra gente, isso não é egoísmo, não. Isso é vontade de se melhorar, é vontade de modificar. Então, vamos pensar sempre assim. Não vamos nos deixar iludir por a pessoa que está lá falando com uma voz maravilhosa, perfumada, com uma roupa incrível que chama a atenção de todo mundo. Não tem nenhum problema, ela está bem arrumada, está perfumada, está lá bonita. Mas vamos prestar atenção no conteúdo do que ela está falando, aquilo que ela está dizendo e mais. Vamos olhar o exemplo daquela pessoa. Que os nossos filhos aprendem, não é com o nosso blá blá blá, é com o nosso exemplo.
Então, que nós sejamos exemplos, primeiro, de nós mesmos, né? Vamos olhar lá no espelho, ver se está tudo certo com a gente, e depois a gente começa a praticar isso. Espero que a gente tenha aprendido mais um pouquinho, que muito bom esses encontros, e que Jesus nos abençoe e que a gente tenha outras oportunidades. Muito obrigada a todos. Nesse momento, nós vamos agradecendo a Mari pela disposição de vir nos trazer as sementinhas de conhecimento e vamos acompanhando o coração da Mari, vamos acompanhando o coração da Mary, que vai direcionar as nossas vibrações desta tarde. E assim, vamos tirando lá do fundo do nosso coração os melhores sentimentos para fazer as vibrações dessa tarde. Vamos vibrar muito amor para o nosso planeta Terra. Vamos vibrar que esse amor chegue aos corações, primeiramente nesses países que estão em conflitos, que esse amor chegue ao coração dos dirigentes desses países em conflitos, em guerras, seja tocado, né? Vamos estender então agora o nosso querido país, no Brasil, espalhar bastante amor, que está sendo tão necessário. Queria fazer também, vamos fazer também uma vibração de tolerância, junto com a tolerância, compaixão, porque está muito necessitado que cada um leve dentro do seu, além do amor, junto com o amor, leve a compaixão, a tolerância uns com os outros, ao se colocar, né, no lugar do outro, antes de qualquer pensamento ou qualquer ato. Vamos fazer uma vibração de muita saúde para todos aqueles que se encontram dentro dos seus lares, acamados, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas clínicas de tratamento, enfim, todos os locais de tratamento, não só da saúde física, mas da saúde mental. Vamos fazer também uma vibração de muita fé no coração também, juntando lá com o amor, com a tolerância, com a compaixão, muita fé, porque a fé, ela direciona os caminhos. Você tendo fé, alia-se também a esperança, dá-lhe força de vontade de se melhorar, de se cuidar da saúde. Vamos fazer também uma vibração de muita paz, tão necessária, né, nos corações também. E deixamos uma vibração para que o plano maior, a espiritualidade, entregue aonde for necessária. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos acrescentando também uma vibração de cura universal. E nesse momento agradecidos que estamos, nós vamos proferindo uma prece que se chama Prece dos Aprendizes do Evangelho. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir.
Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz, a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos arautos do teu amor e testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Glória a vós, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.